Namastê, Sagitarianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo a leitura da sua mandala astrológica para 2024. Eu vou explicar para vocês como assistir a essas leituras, se você não conhece ainda essas minhas leituras de final de ano. Eu aconselho que você dê preferência ao seu signo ascendente. Para você saber o seu ascendente certinho, você precisa da hora de nascimento, como está na certidão, tá? E aí eu recomendo o site astro.com, para mim é o melhor site gratuito de conteúdo astrológico. Lá você pode fazer o cálculo do seu mapa, você vai ter o desenho, perdão. É interessante ter o desenho se você curte acompanhar conteúdo astrológico, tá? Para você saber entender um pouco melhor as referências que os astrólogos trazem, tá? E aí, se por algum acaso você não souber, não tiver a sua hora de nascimento, você assiste ao signo solar. Você pode assistir ao signo solar de qualquer maneira, ele fica sendo um complemento, tá? Mas deem preferência ao ascendente. Aqui nós vamos fazer o seguinte, eu estou aqui embaralhando os arcanos maiores do tarô. Eu vou montar uma mandala de 12 casas, as 12 casas astrológicas e os seus temas. E vou tirar uma 13ª carta que vai ser o seu regente. O regente, ele vai trazer uma mensagem no final do vídeo. Uma mensagem para 2024, uma mensagem para dezembro de 2023, certo? Eu preferi fazer dessa forma para não ter que produzir 24 vídeos aqui para o canal. Acho que seria muito cansativo para mim. Eu tenho outros conteúdos para trazer ainda em dezembro, tá? Então vamos fazer dessa forma. Eu vou deixar todas essas mandalas e os demais vídeos sobre 24 numa playlist chamada 2024, que já está aqui ativa. Você pode acessar. E é interessante você ir assistindo também no decorrer do ano, porque você não vai reconhecer tudo que aparecer aqui, certo? Conforme o ano for passando, você vai ganhar um novo entendimento. Então vamos. Sagitário, Sol e Ascendente, a mandala astrológica para 2024. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. E aí eu tô tirando aqui agora o regente. Não vi qual é, tô deixando aqui em cima da mesa. Só veremos quem é o arcano no final. E aí eu vou virar aqui pra mim toda a mandala. Eu gosto de fazer dessa forma, ver a mandala toda já. E eu vou mostrando para vocês casa por casa. E também eu vou explicar o que significa cada casa, quais são os temas que pertencem a cada casa. E a gente vai fluindo, certo? Ok. Vamos lá então com a sua casa 1. A casa 1 é o Hierofante. A casa 1 tem a energia do ascendente. O ascendente é uma vibração que nos move, que nos coloca no mundo, que nos faz nascer, que impulsiona a nossa vida. E aqui no caso, né, aqui no funcionamento da mandala, vai impulsionar o seu ano.
É como se fosse carregar toda a mandala, puxar toda a mandala. Imagina um trem, né? Uma locomotiva. Tá puxando. E aqui para você, o Hierofante é até um arcano que conversa muito bem com seu arquétipo e com o seu regente Júpiter também, tá? Por conta do lado que o Hierofante tem ligado ao conhecimento e ligado à religiosidade. E quando a gente fala de conhecimento, é um conhecimento profundo e abrangente. O que me chama mais atenção, na verdade, duas coisas. A necessidade de conhecimento que você vai ter em 24 e a necessidade de se comunicar. Todo conhecimento que chegar para você, no formato que for, ele vai precisar ser comunicado, ele não vai poder ficar com você. Aqueles de vocês que estiverem pensando em transição de carreira ou então em ter uma atividade extra para render uma grana extra, alguma atividade que envolva a fala, comunicação, magistério, coaching, você trabalhar com terapias, com psicologia, consultoria, tá? Diversas atividades que lidem aqui com o chakra laríngeo, ok? Tem um grande favorecimento. E também a gente tem que considerar esse lado de Sagitário Júpiter, e o lado do Hierofante, que é ligado ao espiritual e ao filosófico. Essa ideia da expansão de consciência, certo? Então, tem outros fatores aqui, né? Eu tô vendo a mandala inteira, a gente vai abordar cada parte quando for a hora, mas eu percebo que a maioria de vocês vai estar numa energia mais introspectiva. Existem sagitarianos introspectivos. O sagitariano não é só extrovertido. Então, vai estar mais valorizado esse lado seu que está em busca de uma filosofia de vida. E aí não é só aquela coisa do buscador, né? Eu acredito muito que a pessoa... Tudo bem, essa coisa do buscador, o arquétipo do buscador até tá aqui, tá? Já vamos falar sobre isso de novo. Esse arquétipo do buscador é super interessante, consigo entender, já estive aí, tá? Só que tem uma hora do desenvolvimento da alma que a pessoa tem que deixar de ser a buscadora e ela tem que ser a encontradora. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Então eu oro para que você consiga se encontrar, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas pessoas se perdem aí nesse meio do caminho de ficar se buscando. E aí cada hora tá em contato com uma filosofia diferente. E parece que é um saco sem fundo, entende? Então eu espero sinceramente que você se encontre. Você vai ter todo o ferramental para fazer isso, pelo que eu tô vendo aqui na sua mandala, tá? Mas tem uma coisa, você vai precisar enxergar de uma outra maneira as dificuldades que você tiver durante o ano. Eles estão pedindo para eu falar assim, não é só você, mas você está recebendo essa mensagem, tá? A humanidade vai precisar lidar com questões sobre-humanas em 24. E aí nós podemos entender isso de várias formas, tá? O que é o sobre-humano, né?
O que ultrapassa o humano? Aquilo que nos faz humanos. Nós temos que considerar, né, os fatores humanos, mas nós temos que ir além. O que está aí no além? A primeira coisa que a gente tem em mente imediatamente é a fonte criadora. Tanto que o Hierofante é esse personagem, essa figura, né, que é ali uma ponte entre Deus e os homens, certo? Mas aí você é o Hierofante, você é a ponte, tá? Independente de onde as suas buscas te levem, não dê poder a ninguém de ser esse intermediário para você. Você tem comunicação direta com a fonte criadora. Aí, se você quer ter uma religião, não quer ter o nome que você vai dar, é Deus, é fonte, é universo, é natureza, não me interessa o nome que você vai dar. É a conexão com algo maior, tá? Isso tem que estar fortalecido, estabelecido. A sua conexão com algo maior tem que ser o centro da sua vida. E aí, se você é ateu, né, você tá em maus lençóis, mas assim, eu falo muito isso nos vídeos, né? Eu acho muito difícil uma pessoa ateia vir aqui ver tarô no YouTube, né? Enfim, alguns vêm, poucos, para debochar, né? Só que hoje em dia eu deleto os comentários porque eu não tenho paciência, zero paciência com gente que não entende nada e ainda vem no canal dos outros para desqualificar, né? Enfim, mas aí eu acho dificílimo você ser uma pessoa ateia. Você tem aí a sua crença, seja ela qual for, tenha ela uma formatação clássica ou não, enfim, tá aí na sua busca, né? Tá incluída aí na sua busca. Essa ligação com o divino é o que há na sua vida, tá? Isso deveria ser conselho para todo mundo em 24? Super deveria, tá? Super deveria, porque 24 vai ser um ano que vai testar a fé das pessoas. Eu tenho falado isso em algumas mandalas, né? Em algumas mandalas cabe falar isso, e aí quando cabe eu falo. Mas eu vou falar isso num vídeo geral, ok? Para que todos saibam, né? Para que esteja público, para que ninguém diga que não foi avisado, tá? Não vou deixar comigo as mensagens que a espiritualidade me passou, vou propagar. E aí você tá nesse lugar do propagador também, tá? As mensagens não vão morrer com você, não. Os seus aprendizados não vão morrer com você. A proporção que você vai dar para isso vai depender do seu cotidiano, né? Vai depender do que você quer da vida. Não tem certo ou errado, né? É você não estar num lugar egoísta. Você tem que ser esse propagador. E isso também tem a ver com o Júpiter Sagitário. Então você vai estar menos aquela brincadeira que eu faço com vocês, do mochileiro com a mochila nas costas, e mais o buscador, ok? E aí eu vou levar esse arquétipo do buscador para todas as casas, porque ele vai estar presente em todas as casas. Tem uma aqui em particular onde ele está, que eu já vou mostrar para vocês. Mas esse arquétipo vai reger o seu ano. Independente de qual é o regente que a gente vai mostrar aqui, o que vem para mim da energia dessa mandala é isso. O Hierofante também é um regente aqui. E não é só como é que fala o vagão que leva a locomotiva, né? Não é só isso, tem muito mais. E aí, por conta
desse processo que está acontecendo com você, você vai estar um pouco mais introspectivo. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. Eu vejo você sendo preparado para muitas mudanças fortes. O que eu quero dizer com fortes? E fortes, não tem como dizer se são positivas ou negativas. Vai depender do seu ponto de vista, vai depender do que você quer, tá? Embora o pendurado não esteja aqui na sua mandala, vamos ver se de repente ele é o regente, né? Eu percebo também uma energia do pendurado, por isso que eu tô falando essa coisa aí de ponto de vista e tudo mais, tá? A única ressalva que eu faço com relação ao elefante aqui, e que eu vou falar depois, é quando nós entrarmos no assunto saúde. É o único ponto em que não é tão legal ter o hierofante aqui. Fora isso, se você nota que você está aí já nesse movimento de querer ser essa pessoa que transmite, eu estou me lembrando do mito de Prometeu. Prometeu roubou o fogo dos deuses para propagar para a humanidade. Mito de Sagitário também tem um pouco de conexão com isso. Dos signos de fogo, você é aquele que propaga o fogo, propaga a chama, ok? Você sempre tem essa responsa. Só que isso tá mais ativado esse ano, tá? Casa 2, com a Imperatriz. A Imperatriz é uma carta maravilhosa para ter aqui. A casa 2 é a casa da própria Imperatriz, porque a casa 2 é a casa de Touro. Então é uma das casas da Vênus. E na leitura das mandalas eu estou respeitando uma visão mais clássica de que a Imperatriz é Vênus, né? Tem o símbolo da Vênus, inclusive, aqui no escudo dela, né? Porque para mim, quando eu faço as leituras intuitivas, a Imperatriz é a Deméter, né? Nunca que eu vou ver a Imperatriz como Vênus Afrodite. Mas tem essa visão clássica, né? E essa casa 2, ela está ligada a valores internos, como que você vive seus valores internos e como que eles são vistos pelas outras pessoas. E aí essa coisa de vistos também tem relação com a casa oposta, que é a 8, que depois a gente vai falar. Por ter essa temática de valores internos, a gente pode incluir aqui dinheiro, né? Algo mais material, algo mais palpável para as pessoas. Dinheiro, finanças. E o dinheiro que está aqui na casa 2 é o dinheiro que você sabe que vai cair na sua conta. É o salário, por exemplo. É a administração dos recursos ali básicos, é a sua sobrevivência, é o seu cotidiano, tá? E a Imperatriz aqui, como uma representante de abundância, eu vejo com bons olhos. Então eu não posso dizer de forma alguma que vai faltar dinheiro para você. Se você tiver, e aí eu vou falar sobre isso depois, tá? Me lembrem, pessoal, se você tiver com alguma dificuldade financeira hoje, você tem saídas, tá? Mas saiba que você tem em mãos as chaves da abundância. Então, em teoria, né, pensando aqui numa leitura geral, não vai faltar dinheiro para você. Mas cabe uma reflexão sobre o que é a abundância para você de verdade, tá? Porque a abundância
ela pode ser algo diferente do que as pessoas imaginam. Ela inclui dinheiro, mas ela não é somente dinheiro, tá? E aí tem aqui uma conexão muito profunda com a natureza, com a terra, né, com o plantio. Se você está envolvido em alguma atividade que tem a ver com isso, você vai estar ainda mais favorecido, tá? A morte na casa 3. Casa 3 é a casa de Gêmeos. E aí ela está ligada à comunicação, movimentação, mudanças, viagens, conhecimento. O seu entorno imediato, as pessoas do seu contato imediato, sejam elas íntimas ou não, tá? Porque também tem a ver com a vizinhança. Com a carta da morte aqui, é possível que você veja mudanças no seu entorno. Agora, isso não necessariamente vai estar ligado a uma mudança da sua parte. Ah, você vai mudar de casa, você vai mudar de cidade. Não necessariamente. Você sendo impactado de alguma maneira, positiva ou negativamente, por mudanças ao seu redor, tá? Mudanças ao seu redor. E infelizmente, me passa também uma energia negativa envolvendo perdas. A gente sabe que perdas têm ganhos, né? E vice-versa. Mas tá me vindo aqui uma coisa, né? Tá me vindo uma energia mais baixa, tá? Não tô dizendo isso para vocês ficarem assustados. Eu não necessariamente vejo a carta da morte dessa forma. Mas eu tô sentindo ela dessa forma aqui. E aí, isso pode incluir a passagem de alguém? Pode, tá? Infelizmente. Isso não vai ressoar para todos, é óbvio. Eu tô pegando aqui coisas que estão no campo compartilhado de vocês, tá? Porque a gente tem aí uma das possibilidades sobre as quais nós vamos conversar em outro momento mais profundamente para o ano que vem. Na verdade, tudo que eu for dizer para vocês, nada que eu vou falar em outros trabalhos que eu vou deixar aqui no canal são necessariamente uma novidade. A única coisa que eu vou fazer é compilar as informações mediúnicas que chegaram para mim. Porque eu não vou falar nada que as pessoas já não estejam enxergando, tá? Tem coisas bastante visíveis até. Mas existe uma possibilidade aí para o ano que vem, que já está se desenhando, inclusive, de uma nova... Eu tenho que tomar cuidado agora com as palavras. Uma nova questão sanitária global, tá? Tem isso, ok? Um movimento aí 2.0, entendem? Não é a única possibilidade que a gente vai ter, a gente tem outras possibilidades aí, mas é a que me ocorre, a mais próxima de você, tá entendendo? A gente tem que estar consciente de que a gente está numa transição planetária, e dentro de uma transição planetária a gente está tendo um êxodo planetário, a gente está vendo isso. Não interessa muito o que a gente acha está acontecendo. E muitas pessoas, por conta dos eventos no mundo, já fazem isso, mas vão fazer mais ainda. Vão questionar Deus. Por que Deus está permitindo que tais coisas aconteçam?
Que Deus é esse que vocês tanto falam? Aí podem tacar pedra em pessoas como eu, né? Nada que eu já não esteja acostumada, né? Que a alma também não esteja acostumada. Tacar pedra em quem fala sobre Deus, né? Quem fala sobre a espiritualidade, eu falo, que Deus é esse aí que está permitindo que essas coisas ocorram? E aí você, com o papel do buscador, pode ser uma pessoa que ofereça um auxílio para alguém. E esse auxílio ele pode vir das mais variadas maneiras. Então aqui para mim, muito antes de ser uma mudança de local onde você vai viver, que não é impossível, mas não é o que está mais presente, muito antes disso é a mudança no seu entorno, e aí você se vendo muito sensibilizado. A gente já está vendo isso, tá? Estou só sendo delicada com as palavras. Até porque eu não posso falar certos termos abertamente. Meu canal ele já está sofrendo shadow ban. Se eu for falar algum negócio, corro riscos, entendem? Então, saibam que esse convite que vocês estão recebendo é um chamado, e aqueles que atenderem a esse chamado vão poder auxiliar muitas pessoas com coisas simples, uma palavra, um sorriso, um café, um prato de comida. Você virar para a pessoa e falar assim, aí pessoa, você quer que eu ore por você? Eu vou orar por você. Colocar você na minha lista de oração. Que aí toda noite, quando eu me prostro diante do Criador, eu vou falar em você. Vou pedir por você. Esse tipo de coisa, tá? Você vai lidar com isso. É essa vibração. Ok? Não que isso vá ser exclusivo de Sagitário, tá? Mas é que vocês estão recebendo essa informação por alguma razão. Que eu não quero nem saber, tô aqui de intérprete. Temperança na 4. A temperança na 4 confirma para mim essa coisa que eu tô falando aí, que eu não vejo necessariamente que vocês vão se mudar. Salvo casos em que você já esteja planejando isso e que isso seja necessário. Mas eu não tô vendo como uma temática. E aí a temperança aqui me remete muito à paz dentro do lar. A casa 4 é o lar. A casa, em termos de imóvel mesmo. A família. A mãe, figura materna, e a ancestralidade. Quando eu olho para a temperança, é imediato. A primeira coisa que eu vejo aqui é paz. Você prezar pelo ambiente da casa. Se for possível e se você tiver liberdade para fazer isso, até você limpar energeticamente a casa. Tem esse cuidado. Não é o cuidado somente com as pessoas e os animais que moram com você, mas é um cuidado com a vibe do ambiente, tá? E eles estão falando para mim o seguinte, que seria legal você fazer diariamente 2 orações que eu vou deixar aqui na descrição. A consagração do aposento e a oração original, a petição original ao Divino Criador da Morna Simeona, tá?
E não espera chegar a 24 não, começa agora, já. Ah, quando é que eu vou parar? Não, não vai parar, faz infinitamente. Até você sentir que não precisa fazer mais, tá? Mas se gostar, né? Porque fica sendo uma sadhana, uma prática. Se gostar, você continua. Ah, eu esqueci. Aí no dia seguinte você lembra e faz. Ok? Tem uma questão aí de você se trabalhar e trabalhar a casa, né? Paz profunda, paz no reino, sabe? Buscar também a paz nas conexões, as conexões com essas pessoas aí da família, seja a família de origem, seja a família adotiva, seja a família que você criou, não importa. As conexões, né, mais íntimas. Paz para essas conexões, tá? Eu não vejo necessariamente as pessoas te irritando muito não, tá? Mas tem um chamado aqui para isso, então vamos respeitar, tá? Deve ter aí alguma razão. Eu não estou acessando, eles não estão me dizendo que razão é essa, tá? Só tô transmitindo. Na casa 5, você tem o eremita. O eremita é quem que eu falei que estava aqui, que é o buscador, tá? Agora, o eremita, ele, além de ser o buscador, ele é o encontrador. Isso é fato, né? Ele é o encontrador. Ele se encontrou. E além de ele ter se encontrado, ele tá ali com a chama. Ele é o portador da chama. Ele está guiando o caminho para aqueles que começaram a praticar depois. Esse é você. Além do hierofante, tá? Você também tá muito no eremita. E isso aí, independente de idade cronológica. Só que se você for muito jovem, essa energia vai ser meio estranha, né? Porque de repente você pode até ser socialmente cobrado. Ah, vamos lá pra festa, não sei das quantas. E cara, você não vai querer. Você não vai estar muito sociável em 24 não, tá? Não vai. E essa coisa do não estar sociável, ela tem aparecido para alguns signos. E isso me preocupa um pouco porque isso aconteceu quando eu estava fazendo as mandalas de 2020. Eu não preciso explicar mais nada, né? E aí eu fico imaginando que possa ter uma conexão externa também, tá? Não é somente a sua disposição. Mas, por enquanto, vamos pensar que é a sua disposição somente. Que você não vai estar respondendo a nada externo. Você vai estar nessa disposição mais introspectiva. A casa 5 é uma casa social. Ela é a casa de leão. Então, ela está ligada ao ego. Ela também está ligada a bem-estar, aos amores, às amizades, ao lazer, a jogos. E, de um ponto de vista mais clássico, ela é vista como a casa dos filhos e obras, tá? Filhos. Não vejo o eremita aqui com bons olhos para quem deseja filhos, tá? Vejo uma dificuldade para gerar, tá? É óbvio que eu tô fazendo uma leitura, enfim, coletiva. Isso é muito, né? Mas não significa que não é para continuar tentando. Vocês vão entender depois com a próxima carta. É para continuar tentando, mas eu vejo uma certa dificuldade. E, em especial, você sendo mulher,
Se você tá numa determinada idade, tá muito perto já da menopausa, né? Tem aí uma coisa de reconhecer os limites do próprio corpo e, de repente, pode ser que a maternidade venha de uma outra forma. E se você puder ser mãe adotiva, por exemplo, e se você deixar pra lá, né? Você se convencer de que você não vai ser mãe, ou não vai ser mãe de novo, entende? Tem uma, né, a energia não tá lá muito favorável não, ok? Mesmo com a Imperatriz em na 2, tá? A Imperatriz na 2 pode inflar esse desejo de vocês, tá? Super inflar. Mas aí eu vejo uma certa dificuldade. A questão de obras, quando a gente fala em obras, é assim, é no sentido de projetos. Você deixar algo para a posteridade, é como um filho, é algo que vai sair de você. Não é você, tá saindo de você. No caso das obras, tem um apelo aqui muito forte para obras sociais. Alguma coisa que esteja ligada ao coletivo. Essa ideia que eu falei aí na 3, né, que você vai ajudar, tá aqui. Uma confirmação, né, um repeteco disso. Você vai ajudar em termos humanitários, tem abertura para isso. Mesmo que seja uma coisa micro, tá? Não fica pensando num negócio gigante, não. Você vai ajudar ao próximo. Você sai do buscador e vira o encontrador ajudando ao próximo. Você não precisa saber tudo, mas o tanto que você sabe serve para outra pessoa. Outra pessoa precisa da sua palavra. Você já tem um determinado nível de consciência, você já tem um estudo, você tem um determinado acesso, você pode passar isso para as outras pessoas. Ninguém precisa ser mestre ascensionado para estar na energia do eremita, não, tá, gente? Todo mundo que é buscador, esse buscador de si, é forte candidato a ascensionar. Mas a gente não sabe ao certo. A gente está passando por um movimento de ascensão coletiva? Sim, mas a gente não sabe, né? A gente só vai saber de fato quando vir em qual lado que a gente vai cair. Que não tem certeza de nada. E aí, nas incertezas, você vai se apegar ao quê? Ao divino, não tem outro, né? Não tem mais o que fazer. E aí, o que você tiver de esclarecimento é bom para outras pessoas. Outras pessoas vão te ouvir, tá? Mas aí, você nessa energia, tem uma tendência de você se isolar. De você querer só sair para trabalhar, de você querer ficar perto de outras pessoas que sejam buscadoras também. Mas aí, se você não tiver tanta gente no seu entorno, você vai ficar muito na sua, só com as pessoas íntimas. Eu não vejo você fazendo novas amizades necessariamente. Que é um negócio, assim, muito louco para você, né? Porque, em geral, você é muito sociável, mas você não vai estar. Você vai querer preservar a energia. E no caso de amores, se você quer um novo amor, ou se você quer fortificar uma relação já existente, tem um lance aqui de diferença de idade. Você se relacionar com uma pessoa mais velha, muito mais velha,
Ou o contrário, né? Você ser a pessoa mais velha, aí quer dizer uma pessoa mais jovem. Ou se, por acaso, não tiver essa coisa da diferença de idade, tem que ter aí uma maturidade. Então, você vai usar a maturidade como uma referência. Você não vai estar com paciência para ficar com gente imatura. Se você detectar, isso tanto amores e amizades, se você detectar que tem uma imaturidade ali, já repensa, tá? Porque é bem provável que a pessoa suma da sua vida. E não necessariamente que vai brigar nem nada disso, não. É simplesmente não vai fazer ali mais parte da sua realidade. Não vai casar mais ali com a sua frequência. Ok? Com as outras cartas que eu vou mostrar agora, vocês vão ver que tem uma possibilidade de compromisso, casamento, ou união estável, ou você morar junto, enfim, tá? Tem uma possibilidade disso. E algum movimento desses significar que essa sua conexão está indo para um próximo nível. Se você não tem ninguém, encontrar alguém com quem você possa ter esse tipo de conexão. Não necessariamente agora em 24, mas você está construindo essa conexão com a pessoa, tá? Eu tenho percebido nos jogos, nas mandalas em geral, que as pessoas vão estar mais dispostas para relacionamentos sérios, tá? Não tô vendo as pessoas muito no oba-oba, não. Eu imaginei, estão pedindo para eu falar. Eu imagino por quê? Porque a gente vai ver coisas muito sérias esse ano. E as pessoas vão cair na real. Eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, eu tenho que evoluir. Então eu tenho que estar com alguém do meu lado que queira a mesma coisa. Eu não vou poder estar com alguém que vai me trazer para baixo. Que vai ficar me zoando porque eu sou um buscador, no seu caso, entendeu? Que tem gente que faz isso. Tá perdendo tempo, por exemplo, tá? E como eu falei, se você for uma pessoa mais jovem, o que eu chamo de mais jovem? Você ainda não passou pelo retorno de Saturno, quer dizer, você não passou dos 30, tá? Você tem menos de 30, putz, cara, toda a minha compaixão pra você, porque vai ser difícil lidar com essa energia do eremita aqui. Onde tá, entendeu? Ele poderia estar em outro lugar, mas ele tá num lugar ali que não é um lugar dele propriamente. Não que ele não possa trazer bênçãos, mas é um lugar ali meio desconfortável, é como se ele não estivesse em casa. Ele tá na casa dos outros, sabe? Ele é visita. Ele tá visitando ali a tua casa 5, entendeu? E aí você pode ter que lidar com esse tipo de coisa, assim, Mas tem um lado bom, que aí pelo menos você sabe com quem de fato você pode contar, né? Porque se os amores e as amizades não incentivarem a sua busca, por que você tá com essas pessoas? Entendeu? Não faz sentido. O Sol na casa 6. A casa 6 é a casa do cotidiano, da rotina, do trabalho, da saúde, dos cuidados com o corpo. E aí agora eu tenho alguns pontos. Eu vou pegar primeiro esses pontos que eu deixei soltos. Número 1, a coisa lá do hierofante, que eu falei que hierofante não é muito legal do ponto de vista de saúde. O Sol, falando de saúde, diz pra mim que sim, você vai estar com saúde, é meio óbvio, né? Que tem um grande favorecimento para você permanecer num estado saudável
E se porventura você manifestar alguma coisa, você se curar rapidamente, tá? É uma ótima carta para ter aqui, maravilhosa. Mas como dentro da mandala eu tenho que ler 6 com 1 quando eu falo de saúde, o hierofante me preocupa. Por quê? Porque o hierofante, ele é uma pessoa mais idosa. Não é igual o eremita, né? Mas ele é uma pessoa mais idosa e ele é esse arcano que fica aí sentado, né? Tá sentado aí no trono dele. Então é possível que você manifeste alguma coisa, algum quadro de saúde que não é comum de gente da sua idade, que é comum em pessoas mais velhas. E também você ter questões envolvendo aqui o laríngeo e a parte respiratória, tá? Então toma cuidado. Eu acredito muito no lance de que a gente manifesta, certo? E aí, como é que você faz para você não manifestar, para você ficar nesse estado de saúde que é o estado natural do ser humano? As pessoas foram educadas, deseducadas, a ponto de entender que é normal ter doença. Não é, tá? A doença é um sinal de socorro do corpo físico. E também é um sinal de socorro da alma. Quando a alma não tem mais nenhuma alternativa, ela tasca ali no corpo físico uma doença para ver se a pessoa para, respira e muda as atitudes dela, né? É sempre um grito de socorro da alma. E aí, eles estão me falando o seguinte, é um negócio bem papum. Como é que você vai ter saúde em 24? Você tem que nutrir a sua criança interior. E isso dizendo ali, vindo do velho, que é o eremita, né? Então você tem ali uma energia do velho, do sábio, e ao mesmo tempo você tem um bebê. Você tem uma criança, né? Você pode, né? Não só pode, como deve, estar em busca do seu crescimento e do seu amadurecimento, mas as coisas da sua criança, vamos dizer assim, os desejos dela têm que ser atendidos. Mesmo que pareça um negócio assim que talvez alguém possa até acabar te zoando por conta disso. Gente, tá muito calor aqui hoje. Mesmo que alguém possa acabar te zoando por conta de alguma coisa, falando, ih, que coisa infantil, não era pra você estar fazendo isso, não sei o quê. Ignora solenemente, tá? Tem duas coisas que eu gosto de acessar quando tem esse lance aí de criança interior, que eu vou compartilhar com vocês. Que funcionam muito bem. Comida e música. Então, comidas que você gostava quando criança. Tudo bem que existe criança que tem um paladar, né, bem infantil, e aí só come certas coisas e tal, e aí você tem que tomar cuidado para você acabar não se rendendo a alimentos pouco saudáveis. Mas vamos pegar aí um exemplo. Pô, você não vai morrer porque você comeu uma fatia de pizza, né, cara? Você não vai morrer porque você tomou um milkshake, entendeu? Algo com parcimônia. Alguma coisa que te remeta, alguma coisa muito específica. Por exemplo, as pessoas da minha geração, né? Eu sou de 79. Eu sou dos anos 70, mas eu vivi a coisa toda da infância 80, né? E aí as coisas que a gente comia naquela época, as marcas, né, de chocolate, balas, por exemplo, né? Eu comia um bando de porcaria, que eu tinha um paladar muito difícil. Meu paladar melhorou imensamente com a maturidade. E aí você pode explorar esse tipo de coisa. Música, idem.
que você gostava de ouvir? Não é só música de criança, mas as músicas que tocavam na sua época. Bota lá no seu aplicativo de música, né? Músicas da década tal, né? Pá. Você vai ser teletransportado para a sua infância. Se você souber nutrir essa relação legal, você vai estar numa energia mais elevada, porque o Sol ele faz esse convite pra gente. É a alegria, tá? A alegria da sua criança interior. A sua criança, ela pode ter passado por N histórias traumáticas. A gente não está desconsiderando isso. Mas tem esse convite para entrar em contato com o lado leve e alegre da sua criança. Se você lida com crianças no seu cotidiano, melhor ainda. Aí, aqui, porque a gente tem esse bebê, é que eu vejo uma esperança, né, para algumas sagitarianas, mas não todas, tá? Com a questão aí da gravidez, certo? Mas ao mesmo tempo, como o Sol tem essa proposta de esperança, por isso que eu falei, continua tentando, tá? Não perca as esperanças, se esse for um sonho seu. No que diz respeito ao cotidiano em geral e trabalho, dá para pensar na mesma proposta de alegria. Você levar a alegria para onde quer que você vá. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa menos buscadora e menos séria, mas para você ser sério, você não precisa ser sisudo. Você não precisa estar com a cara fechada porque você está lá no buscador, entendeu? Você pode continuar sendo a pessoa alegre que você sempre foi. A diferença é que você tem outras prioridades, sabe? E você quer ver realizações em termos do cotidiano e do trabalho. E você vai ter. Ainda mais se eu pensar na relação com a casa 2, com a Imperatriz. Você vai ter abundância. E dá para dizer também que a sua abundância vem da sua felicidade. E não o contrário. Eu só vou ser feliz quando eu for uma pessoa abundante. Eu só vou ser feliz quando eu tiver X reais na minha conta bancária. Não. Aí você não vai ter os X reais. Se você pensar dessa forma, você tem que ser alegre primeiro. A energia da alegria, 540 Hz, segundo a tabela de Hawkins. Eu sei que é um nível alto para chegar? Sei. Sei que a situação vai estar meio estranha no coletivo e vai ser difícil chegar nos 540, sei. Mas você não estaria recebendo esse convite se você não fosse capaz de realizar, tá? E tem um outro lance aí que envolve a carta do Sol. Aqui no Eight tem esse bebê montado no cavalo, mas o Sol ele também tem um significado de casal, tá? E aí, por conta disso e por conta da justiça na 7, é que eu falei da questão envolvendo casamentos. Casamento, união estável, morar com a pessoa, né? Juntar a escovinha de dente, enfim. Qualquer próximo nível que você possa pensar em ter com alguém, tá? Embora alguns de vocês vão ficar lá no eremita e não vão querer saber de ninguém não, tá? Tem alguns aí que estão solteiros e que vão continuar solteiros. Também aí por conta de um excesso de seletividade, mas não só o excesso de seletividade, é o excesso de seletividade atrelado a uma dificuldade que as pessoas despertas estão tendo para encontrar relacionamentos, ok?
E aí entra a coisa das parcerias divinas, mas eu não vou entrar nessa seara aqui não. Senão a gente vai se prolongar muito. A justiça na 7, né? A 7 é uma casa que eu gosto de chamar que é a casa dos compromissos. Então aqui você tem o cônjuge, ou união estável, ou seja lá o que for. Você tem sociedades, parcerias. Você tem a clientela, para quem trabalha com clientela. Numa visão mais clássica, você tem os inimigos declarados. Quem são os inimigos declarados hoje, na maior parte dos casos? Colegas de trabalho que podem tirar alguma oportunidade de você. Se você é autônomo ou empresário, né, concorrência, tá? Essa galera toda tá aqui na 7. E situações regidas por contratos. Contratos não estão somente na casa 7, mas quando eu tô lendo essa mandala astrológica com tarô, eu gosto de colocar os contratos aqui, tá? E a justiça, bom, pode ser algo literal, no sentido de você trabalhar diretamente com a justiça, se você já trabalha ou se você está pleiteando isso, e que é uma coisa que também tem a ver com o seu arquétipo, a justiça. Mas, ao mesmo tempo, a justiça é a carta de Libra. E essa casa é a casa de Libra. Então, tem essa questão do relacionar-se, né? Libra representa o outro. E quando eu vejo toda a sua seriedade, toda a sua busca e tudo mais, aqui também tem esse aceno que eu falei aí de buscar pessoas com quem você possa ter relações mais sérias. E aí, no geral, as pessoas estarão assim, tá? É como se fosse ter uma dança das cadeiras, porque tem muita gente se buscando, mas elas não sabem onde se encontrar. E aí, o que você tem que entender da casa 7? Que vai acontecer aquilo que é a justa medida para você. Mesmo que você esteja com dificuldades nos seus relacionamentos, ou dificuldade para encontrar um amor, por exemplo, você precisa confiar que a justiça divina vai prevalecer. Que quem tem que estar na sua realidade vai estar. Só vai tomar o devido cuidado para você não ser uma pessoa que vai ficar castelada e que não vai ver ninguém em circunstância nenhuma, tá? Mas tem esse peso, né? Tem o peso dos acordos. E acordos de alma, né? Que já foram pré-estabelecidos. Então, quer dizer, essas pessoas vão chegar no devido momento, entendeu? Você tem que saber isso internamente e confiar nisso. A casa 9, que é a sua casa, tem o carro. E aí eu tinha feito comentário lá na 2 de que você pode até estar com questões financeiras, não necessariamente você está lá na abundância, na Imperatriz. Mas é uma energia viável para você. Beleza. E aí eu disse assim, mas você vai ter recursos, né? E eu pedi que eles me lembrassem, me lembraram, porque no decorrer da leitura eu pedi de novo, eu falei, gente, eu já esqueci o que era para falar quando chegasse a 8. Aí me lembraram, agradeço sempre meus amparadores. Quais são esses recursos? A 8 é uma casa
super rica em N sentidos. Ela também está ligada a dinheiro. Então, ela está ligada a pensão, herança, processo de justiça, investimentos, dividendos, dinheiro inesperado, né? Dinheiro de premiação. Ela está ligada a essas coisas. Ela está ligada a esse dinheiro que vem de clientela, que vem da 7, né? Porque quem trabalha com clientela não tem uma estabilidade. Tem um fluxo, mas não uma estabilidade. Cada mês recebe um negócio. E aí, lembram que eu falei de uma atividade extra? E que essa atividade extra, ela poderia estar ligada à fala? E esse próprio arquétipo do buscador, aliando isso ao carro, tem aqui uma vibração de você se tornar uma pessoa mais empreendedora. Agora só deixem eu observar uma coisa, já não me lembro se eu falei do carro como 8 ou como 9, tá? Porque eu tô pensando muito na 9, que é a sua casa. A justiça é 7, a 8 é carro, tá? A 9 já vai aparecer. Me desculpem, eu fiquei com isso na cabeça que eu talvez pudesse ter trocado, mas enfim. Carro é a 8. Quem é o carro aqui? O carro, independente de onde ele esteja presente, ele tem essa vibração do levar para a frente, tá? E aí, eu tô vendo ele aqui com uma vibração muito empreendedora, ok? Você pode continuar trabalhando para alguém, você pode ser concursado, por exemplo, e aí eu sei que em determinados locais, quando a pessoa é concursada, ela não pode ter outra atividade, né? Mas aí dentro das possibilidades de cada um, tem uma coisa aqui de você entrar em contato com essa energia do posso fazer por mim, ok? É daí que vem mais dinheiro, vem uma renda extra. Agora, essa renda extra, ela pode ser de algo que você não consegue controlar? Pode, porque isso também é a temática da 8, né? E aí tem um detalhe mais interessante, porque quem está na sua casa, a 9, é o mago. E o mago é esse cara que é o grande construtor da realidade. E me vem muito assim, quando o mago aparece, eu relaciono muito com lei da atração. E você pode usar a lei da atração para chamar abundância para a sua vida? Boa, não só pode como deve, né? Então tem isso. O que eu estou chamando de energia empreendedora não necessariamente vai ser levado tão ao pé da letra por vocês. Vocês podem fazer de um jeito um pouquinho mais metafórico. Mas tem essa coisa de dirigir o próprio carro, governar a própria vida, não ficar tanto à mercê de outras pessoas e de circunstâncias, você fazer por si. Então você ter ali alguma coisa que vai ser essa outra fonte de renda, né? Você tendo ao menos uma segunda fonte de renda, que aí vai ser essa coisa que vai ficar ali caindo na sua conta, que não vai ser sempre o mesmo valor, mas que pode, não só pode, eu tô vendo que sim, né, que ajuda, que vai ajudar você a chegar nesse lugar da abundância. O segredo da abundância, que é assim uma das coisas mais difíceis, porque as pessoas ficam ansiosas e elas têm pressa, mas o segredo é justamente não ter pressa. É você sentir que essa abundância já é sua.
que você já é essa energia e desfrutar dessa energia desde já, tá? Eu sei que não é fácil e tem outra, né? As circunstâncias do ano, né? Não vão estar favoráveis. E aí as pessoas podem pensar assim, nossa, mas tá tudo virado de cabeça para baixo, eu tô aqui pensando em abundância. Sim, porque a gente precisa de um contingente de pessoas com energia elevada. E a abundância é uma das mais elevadas que a gente pode acessar, né? Ainda assim, num patamar mundano, vamos dizer, né? Não estou falando do cara que se torna um Buda, né? Não estou falando de iluminação. Estou falando de alegria, de abundância, de felicidade, de você ser esse buscador, você contar com o divino é seu parceiro. Tem uma frase que eu aprendi há um tempo atrás que vocês podem usar: Deus é meu sócio. Deus é meu sócio. E todo empreendimento em seu nome prospera. Pô, pode usar isso, tá? Lua na 10. Ah, só uma coisa, antes que eu esqueça. Não vejo um ano muito favorável para viagens. Eu falei, né, do negócio, né, o arquétipo aí do mochileiro, ele vai ficar guardadinho um pouco. Isso pode ter a ver com circunstâncias externas? Pode, tá? É possível que você faça viagens de carro, de ônibus, quer dizer, rodoviárias. Distâncias rodoviárias, tá? Mas eu não vejo um grande favorecimento para viagem internacional, não, tá? Viagem internacional, aí vai ser uma parada um pouquinho mais fora da curva. É só se realmente for necessário você estar em determinado local. E aí é um negócio que vai ficar para depois, para o ano seguinte, tá? De novo, pode ter a ver com circunstâncias externas? Pode, infelizmente. Não necessariamente tem a ver com você. E aí você vai circular em onde dá, entendeu? Então, entendedores entenderão, né? Então, a Lua na 10. A Lua na 10, vamos lá. A 10 é o seguinte, dentro aqui da lógica da mandala, eu vejo a 10 como esse ponto onde a pessoa precisa chegar. E aí você sai ali do hierofante, você se conecta com o seu divino, você se torna esse buscador, encontrador e propagador. E aí você ganha um conhecimento muito profundo de si e do ser humano. E além de propagar, pode ser que você se veja estimulado a mergulhar mais no seu autoconhecimento. A Lua, aqui nessa posição onde ela está, eu vejo muito como uma coisa de verdades ocultas sendo reveladas. Isso não só conectado a verdades que vamos acessar no próximo ano, mas aqui tem coisas íntimas suas, tá? Você acessando um lugar do seu inconsciente que você não acessava antes. Isso pode até se reverter em mudanças, sofisticações na sua mediunidade. Não para todos, mas para quem está trabalhando a mediunidade, vai perceber aí nuances, tá? E tem aqui um aceno para o contato com o feminino profundo. A linhagem feminina, as ancestrais, mas também e especialmente o feminino dentro de você,
independente do seu sexo, tá? Feminino em você. Você buscar esse feminino em você para encontrar essa paz, apaziguamento, a felicidade, as respostas da sua busca, certo? Embora existam arquétipos aqui que são masculinos, sem querer desprezar o masculino, pelo contrário, mas eu percebo que as respostas vêm para você mais claras a partir do feminino, tá? Na casa 11 você tem a torre. Bom, ninguém gosta da torre, né? O que significa torre aqui? A 11 é uma casa que está voltada para grupos. Todos os grupos onde você possa estar inserido. Lembra que eu falei que você pode acabar fazendo atividades humanitárias? Tem isso. Você pode, inclusive, se ver em grupos que você sequer imagina que vai estar. Coisas realmente fora da curva, que não tem nem como prever. Você não visualiza isso agora, mas é plausível, possível. E eu também percebo aqui um profundo... Eu acho que compaixão é a energia. Você vai ficar muito comovido com as coisas que a gente vai ver, tá? Você vai ficar comovido com o sofrimento humano. E ao mesmo tempo com a capacidade humana de se superar e de se ajudar. E aí pode ser que você encontre nos grupos as respostas que você está procurando também. Elas não são somente internas, elas são externas. E aí você vai usar isso como uma bússola. Eu já falei isso. Eu quero encontrar outras pessoas que sejam buscadoras. Você não vai querer qualquer tipo de conexão. Você vai querer pessoas com quem você possa de fato trocar. E aí essas pessoas, elas vão estar nos lugares assim mais improváveis. Você não vai imaginar esses encontros simplesmente vão acontecer. E tudo pode acontecer. Podem ser novas amizades, podem ser novas conexões de trabalho, podem ser novos amores, tudo pode acontecer. São pessoas que a providência divina vai colocar na sua vida e que você não tem a menor ideia. E elas estão ligadas a essa compaixão. Elas estão ligadas a esse seu posicionamento mais humanitário. Nessa movimentação aí em Aquário, que a gente vai ter no ano que vem, o retorno de Plutão em Aquário, não só o retorno, como ele ficando definitivamente em Aquário, tem uma questão aí muito forte para os próximos 20 anos do retorno ao humano. As pessoas estão desumanizadas. E aí a gente vai precisar redefinir e redescobrir o que é o humano. Você vai se sentir muito tocado por essa temática. E aí você vai encontrar pessoas que são iguais, ok? Sem pressa, sem ansiedade, né? Tem pessoas assim que você não vai precisar buscar, elas vão chegar. E aí, para fechar o mundo na 12, a 12 é uma casa de espiritualidade profunda, de dissolução,
dessa entrega para o todo, para a própria alma, para a própria história. E aqui eu percebo que tem um fechamento do ano. Quando você chegar em dezembro do ano que vem, você vai perceber que não ficou nenhuma ponta solta. Tá tudo amarradinho, tá tudo fazendo sentido. O que não faz sentido hoje vai ganhar sentido. E você vai finalizar qualquer tema que você tenha para finalizar, tudo vai ficar muito redondinho, entende? Você não vai deixar nada para o próximo ano. O próximo ano vem com uma frequência mais forte de recomeço, porque você já vai ter cuidado de tudo que era para cuidar. De relacionamentos, de coisas que possam estar bloqueadas, enfim, alguma coisa que você não conseguiu resolver, né? E aí vai ser resolvida, solucionada, e aí você entra em 25 com essa energia, mas tô pronto aí para o novo, tô pronto para o que der e vier, porque hoje eu vejo que eu sou capaz. Eu sou uma pessoa mais madura e eu sou uma pessoa que sabe o que quer. E o principal, eu sou uma pessoa que encontrou Deus dentro de si, tá? Vamos ver quem é o seu regente. Ai, uau! Seu regente é o Imperador. O Imperador, arrasou. E aí eu vou pegar aqui os menores, tá? Tirar com os arcanos menores o conselho que o Imperador vai trazer, que é para dezembro de 23 e também para o ano. Pagem de paus. Aqui tem um reforço da questão que foi falada sobre a criança, sobre a infância. Você vai precisar lidar com essas duas partes de si, aquela que é madura e aquela que é infantil. Infantil num bom sentido, tá? Essas duas partes têm que estar de acordo. Então tem uma questão aqui de você deixar que a sua criança interior seja guiada por esse adulto e de uma certa forma vice-versa, né? O adulto e a criança de mãos dadas. Horas um vai ter que vir à tona, enquanto que o outro tá ali guardadinho, não sumiu, mas tá ali guardadinho. Vocês vão se revezar, tá? Você tem um crescimento exponencial se relacionando com as questões da sua criança de um jeito mais maduro, tá? Você tem mais condições de projetar a sua vida, planejar a sua vida e alcançar os seus sonhos estando de mãos dadas com a sua criança. Então, muitas vezes você vai se perguntar quais são os sonhos, né, da criança, quais são os sonhos que eu ainda não realizei. O que eu queria quando eu era criança, que eu deixei para trás, porque eu achava que era coisa de criança, eu achava que era algo que não ia se concretizar. O que foi que ficou no passado e que eu posso resgatar hoje que eu sou adulto e hoje que eu tenho condições, entendeu? Condições, inclusive, de entender a realidade de uma outra forma, porque muitos dos traumas da criança vêm
de um lugar de não entendimento, né? Ela entende aquilo dali que aconteceu com ela do jeito que ela podia entender. E aí, tendo um acordo, uma conversa entre essas suas partes, você vai ver esse crescimento exponencial. Mas você não vai poder fugir dos seus conflitos internos. Aí volto de novo para a questão do buscador, tá? Eu vou ficando por aqui. Curtiu? Deixa o seu like, seu comentário, compartilha com os amigos. Assina o canal e ativa o sininho para receber as notificações. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.